te seguirei. Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigado porque ela será única. Não haverá outra noite igual a essa, e nós queremos aproveitar tudo aquilo que você planejou, programou para esse dia e para esse instante, para esse momento, para agora. Te rendemos graças. Obrigado pelo bom resultado dessa reunião em família, em torno de Ti, que é o nosso Pai, e que tem instruções de amor para nós que somos os Seus filhos. Obrigado. Obrigado por tanto amor dedicado. E nós cremos na manifestação do Teu amor nessa noite. Você não desperdiça um momento como esse, e nos ensine a também não desperdiçarmos aquilo que você prepara para nós. E obrigado por essa noite preparada, pela inspiração do Teu Espírito. O Teu Espírito que habita em nós e se move através de nós. Espírito da graça, Espírito da verdade. Você veio glorificar Jesus. Você veio exibir a glória de Jesus. Aleluia, nós desejamos a exibição dessa glória. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus pode em manifestação no nosso meio. Te rendemos graças por todo o ensino dessa noite. E tudo que for feito, seja feito para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, para enaltecer o nome de Jesus. Te damos graças, em nome de Jesus. Quantos podem dar um aleluia? Glória a Deus, pode sentar. Obrigado, grupo louvor, abençoado. Bênção, dá para ficar aí, meninão. Obrigado. Aleluia, eu queria que todas as mães pudessem ficar de pé nessa noite. Se você é mãe, está aqui. Estamos nos dias das mães, a gente sabe, né, que todo dia é dia das mães, né? Mas a gente aproveita um momento como esse, não tem problema algum. Amém? Aleluia, para celebrar, para reconhecer, não é? Eu reconheço minha mãe está aqui. Amém, almoçamos juntos hoje. Te amo, mãe. Obrigado por tanto amor dedicado por tantos anos. Pelo menos para mim, 57 anos, né? De amor dedicado. A minha esposa, Ana Fábia, amém, está cuidando da mãe dela. Esse é o final de semana para ela cuidar da mãe dela. Amém, mas eu sei e dou testemunho que ela é uma boa mãe, uma mãe maravilhosa. Amém, quero também reconhecer isso essa noite. Tá bom? E quero reconhecer você como mãe. Aleluia! Oh, glória a Deus. Dê um sorrisão aí porque você é mãe. Amém? Filho é bênção, né? Filho é bênção, filho é herança do Senhor e é galardão. O fruto do teu ventre é galardão, é recompensa. Então essa é a definição e conceito que a gente tem de filhos. Não é bom essa definição? E os filhos agradecem pais que têm essa definição a respeito deles. Você vai olhar para eles como herança, você vai olhar para eles como recompensa, galardão. E isso faz uma grande diferença. Aleluia. Vamos orar. Você que não é mãe, não é? E é pai, e também não é pai, é filho, né? Vamos orar por essas mães queridas e amadas. Pai, eu te dou graças por cada mulher que está aqui, Senhor, que é mãe, Pai. E elas estão aqui em pé. E eu creio que a tua mão poderosa vai continuar se movendo para mantê-las em pé, Senhor. Em todos os sentidos da vida delas, Pai. Obrigado porque até hoje eu creio e sei que elas reconhecem que a tua mão poderosa se moveu em favor delas, Pai. E elas estão aqui, Senhor. E nessa noite nós queremos celebrar a vida delas. Nós queremos celebrar, Pai, o teu poder, a tua graça, a tua sabedoria, a tua verdade, a tua salvação que alcançou cada uma delas. E elas, Pai, se levantam para produzir mais frutos ainda. Algumas, Senhor, estão na fase de produzir filhos espirituais, Pai, e elas estão produzindo. Outras, Senhor, ainda pretendem ter mais filhos. E eu sei que aquilo que está no coração delas, como está no coração delas, Pai, alinhado com a tua vontade, nós entendemos que você realiza, que você faz. E obrigado
por sonhos, por desejos que estão no coração delas, que você colocou. E eles são plenamente aplicáveis para esse tempo, e eles são plenamente realizáveis. Obrigado pela realização dessas mulheres. Em Ti, Senhor, Te damos graças. Obrigado por saúde no corpo. Aleluia, para cumprir os seus dias. Elas não morrerão, elas viverão e encontrarão os grandes feitos do Senhor. Mulheres curadas, saradas, em o nome de Jesus Cristo. Te rendemos graças. Seja você exaltado através delas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas? Parabéns. Amém. As que estão aqui, as que estão em casa, também as que não puderam vir, eu sei que é uma data que as pessoas recebem outras pessoas, outros familiares, a gente entende bem isso, amém? Mas nós vamos desfrutar daquilo que viemos fazer aqui, amém? Dar e receber, aleluia. Sempre no culto tem a hora de dar, tem a hora de receber, amém? Culto a Deus é maravilhoso, existe o dar e existe o receber, aleluia. Amém. Então eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3. Aleluia. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 responde muitas perguntas que a gente pode fazer e que as pessoas podem fazer quando elas olham para o que tem acontecido na terra e não encontram explicação. Sabe, é muito rico Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Aleluia, medita. Amém? O Espírito Santo precisa só de material para ele revelar coisas que a sua mente, que o seu raciocínio humano natural não tem condição de entender. Ele só precisa de material. Qual é o material? A palavra meditada. Esse é o material que a gente dá ao Espírito Santo. E ele é quem transforma o logos, que é a palavra escrita, em rema, palavra falada. Ele precisa da minha e da sua meditação para revelar algo a você. Volto a dizer que sua mente jamais poderia entender. Por mais que você seja inteligente. Por mais que você se considere sábio, inteligente. Aleluia. É muito bom quando a gente prova da ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso torna a vida cristã fascinante. Aleluia. Quando você tem provado do Espírito Santo que habita dentro de você, quando você percebe que Ele está cumprindo a missão pelo qual Ele veio, através de você, em mim, isso torna a vida cristã fascinante. Quando o Espírito Santo começa a se tornar real para nós, quando a gente começa a desenvolver comunhão com Ele, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus disse, quando Ele vier, Ele é um pronome pessoal. O Espírito Santo não é um vapor, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, como costumamos conceituar, mas isso não quer dizer que Ele é o terceiro lugar da Trindade. Ele não é o último. Ele está bem presente. O Espírito Santo está dentro de você e dentro de mim para realizar algo nessa dispensação, nesse período em que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo no período e na dispensação do Espírito Santo, e isso precisa ser considerado. Aleluia. Poder conversar com Ele como você pode, na hora que você quiser, é uma decisão sua, decisão minha, e ouvi-lo falar. Não é apenas falar, e você pode passar 2 horas falando, Ele tem paciência suficiente para ouvi-lo, ouvir você, mas Ele também quer falar. Ele tem assuntos para nós. Aleluia. O Espírito Santo. Provar. Você perceber que Ele está cumprindo a missão. Ele veio, Jesus disse, Ele virá e me glorificará. Glorificar significa exibir a glória. É missão do Espírito Santo e Ele está sério com isso.
Agora me diga, Ele vai exibir essa glória através de quem? Quem é o canal? Quem é que vai ser pego pelo caminho? Para que Ele cumpra a missão. É você, meu querido. É você, minha querida. Saia nessa noite com essa consciência. Você é o instrumento do Espírito Santo para Ele cumprir a missão dele. E é uma missão gloriosa. Ele vai fazer através de nós. Ele vai fazer e cumprir a sua missão através da igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todos aqueles que nasceram de novo, que entregaram a sua vida a Cristo. Eles foram imersos no corpo. Eles passaram a ser membros do corpo de Cristo, cada um com a função específica dada por Deus, estabelecida por Ele, decidida por Ele, concedida. Aleluia! Que coisa gloriosa sermos participantes da missão do Espírito Santo, sermos cooperadores do Espírito Santo, que é Deus. Aleluia! Ele veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas e anunciar as coisas que hão de vir. E Ele veio para nos ensinar, e apenas para que a gente receba o ensino, ou para que a gente desfrute do ensino e ensine os outros? E que ensino? É um ensino do Espírito Santo para mim e para você? Que ensino, gente? Começa a imaginar, porque quando você começa a pensar a respeito disso, talvez esse pensar a respeito da pessoa do Espírito Santo e de sua missão, ela possa, essa meditação a respeito disso, possa gerar desejo por Ele. Será que não temos desejo pelo Espírito Santo? Temos desejo por tantas coisas, e naquilo que a gente tem desejo, a gente faz das tripas coração. Basta que o desejo esteja lá. Não vai ter distância, não vai ter problema, não vai ter chuva, não vai ter sol. Se o desejo está ardente, nós estaremos dispostos a qualquer coisa. Basta que o desejo esteja lá. Então a gente sabe sim responder a desejos ardentes. Mesmo quando andávamos na carne, os desejos da carne, a gente respondia bem, não era? A gente respondia bem, a gente andava quilômetros para desfrutar de um desejo da carne. A gente pagava caro para desfrutar de um desejo da carne. Se possível, passaríamos 3 dias numa fila para adquirir algo que naquele dia marcado iria satisfazer o desejo da nossa carne. Nós estávamos dispostos a tudo e a qualquer coisa, basta que o desejo fosse aflorado. A gente sabe fazer. Agora, nós temos outros desejos, nascemos de novo. Agora, os nossos desejos são desejos e anseios divinos. São os desejos do Pai. Aleluia. Desejando o que Ele deseja. O anseio dEle passa a ser o nosso. E aí, a gente continua fazendo das tripas coração, se for necessário, para satisfazer um desejo ardente que está em nós, cujo desejo ardente é o desejo do Pai. Então estamos dispostos também a fazer qualquer coisa, porque existe desejo. Quando não há desejo, tudo é normal, tudo é racional, superficial, uma vida cristã superficial, só na beirada, achando que está vivendo uma vida cristã, na realidade está vivendo uma religião, religiosidade, sem profundidade em Deus.
apenas sentando e levantando, levando uma vida normal, natural, onde não existe uma expressão divina que se aflore logo ao amanhecer, ou mesmo ao dormir, uma inspiração divina no dia, que não estava nem esperando, e de repente é comunicado para você e para mim, uma atividade divina naquele instante e momento, seja dentro de casa, seja na rua, e aí você entende, compreende, há uma urgência. Eu fui chamado para essa urgência agora. Deus passou o radar, e o radar dele me localizou. Puxa vida, meu Deus, eu ia saindo de casa agora, e Deus passou o radar e me encontrou para dar carona a um irmão meu que orou e está precisando de uma carona para ir para a igreja, e aquela comunicação chega a você, e você entra em contato com aquela pessoa, e ela vai dar glória a Deus, porque você foi instrumento para uma resposta de Deus. Coisas tão simples, não é? Parece ser tão simples para nós dar uma carona, mas se essa carona dada foi em resposta a uma oração feita, eu vou te dizer, deixou de ser apenas uma carona, deixou apenas de ser um percurso de casa à igreja, foi um comunicado do Pai que você atendeu, para que a resposta da oração que alguém fez fosse manifesta. Você acha que foi apenas uma carona quando isso acontece? Você acha que vai ficar apenas registrado nas páginas terrenas uma carona dada, ou uma carona desse tipo, tão simples esse exemplo, mas tão consistente para o que estamos falando a respeito de viver uma vida cristã, onde as coisas divinas operam, se manifestam, estão em movimento, em ebulição. Sabe aquela água que está lá no fogo, fria, e você coloca lá para fazer café, aquela água lá na chaleira, né? E parece que nada acontecendo, está lá, recebendo a influência do fogo. Daqui a pouco, algumas bolinhas começam a se manifestar. Daqui a pouco está borbulhando, está evaporando, está dando sinais que algo aconteceu, que a temperatura chegou ao ponto, aleluia, há sempre uma manifestação. E essa é a nossa vida, ou deve ser, enquanto estivermos nesse corpo, meu irmão e minha irmã, não uma vida só natural, racional, onde a gente só pede e nunca dá. E nunca está disposto a dar, que só o que me interessa é o que pode vir para mim em benefício. E a gente pode entrar, se a gente estiver vivendo assim, entrar nos benefícios que o mundo oferece, e aí a gente esquece princípio. O importante é que o benefício venha. E aí daqui a pouco a gente está querendo ajeitar versículos, fazer um malabarismo de doutrina para encaixar a palavra naquilo que fomos instigados a fazer, mas por causa de um benefício próprio, a gente esquece princípio. Não. Depois se frustra lá na frente, sempre vai haver frustração onde não tem envolvimento de Deus. Eu vou te dizer, vai ser sempre frustração no final. Eu não estou dando uma profetada não, eu estou falando de algo real, é real isso. Não precisa de estar aqui orando em línguas, interpretando e dizendo isso. É algo que você sabe, que eu sei, porque é resultado da nossa vida, de como a gente se comporta. Então é tempo de desejar essa vida. É tempo, sabe, de desejar mais. Aleluia, aleluia. Tudo começa com desejo, e desejo você trabalha. Desejos são aquecidos, amém?
desejos são trabalhados. Como é que você começa a desejar algo? Quando você começa a ouvir sobre aquilo, amém? Uma viagem. Aí você começa a desejar, por quê? Porque viu uma reportagem, alguém falou para você. Você começa a se alimentar daqui a pouco você está desejando aquela viagem, um cruzeiro. Nem que seja aqui pela empresa Cruzeiro de Campina Grande. Acho que fechou, né? Cruzeiro, né? Mas tem aqui uma empresa Cruzeiro. Se você quisesse fazer um cruzeiro em Campina Grande, era só pegar o ônibus Cruzeiro. Estou brincando. Mas sabe que a gente pode transformar coisas simples em algo tão divertido? Aleluia! Aleluia! Vamos desejar, gente. Amém. Aleluia. A viver essa vida em Deus. Que maravilha. Amém. Deus tinha uma proposta. A gente vê a proposta de Deus para o homem em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Fica tão claro a proposta da vontade de Deus. É tão bom saber sobre a vontade de Deus. E no início já dá para a gente perceber a intenção. Um jardim feito. Quando o homem veio, os presentes já estavam lá. O homem não fez nada para ganhar os presentes. Deus presenteou-os. Quando Adão foi formado, o jardim já estava lá. Aleluia. Eva, o jardim já estava lá. O rio com 4 braços já estava lá. Já estava lá. Isso fala da intenção, da vontade de Deus. Agora também, Deus deu uma ordem. Havia ordem antes do pecado. Ordem, norma, não foi criada depois do pecado. Antes do pecado já havia ordem. Já havia uma ordem, gente. E a beleza na ordem. Amém. Aleluia. E ele deu uma ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, da árvore da vida comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma sentença, porque para toda ordem quebrada há uma sentença, a gente sabe disso e vive isso. O que dizer do Código de Trânsito? Passou no sinal vermelho, tem uma sanção. O que dizer do Código Penal? Existe uma sanção para toda ordem que se é quebrada. E aqui havia uma sanção, sim, uma sentença. Agora veja, você sabe do acontecimento. No versículo 4 do capítulo 3 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Veja o que aconteceu. A sentença que foi estabelecida. Eita, passei na testa e na boca. É o meu suor mesmo, tá bom. Aleluia. A sentença foi estabelecida e ela foi cumprida. Porque Deus é assim. Amém? Cumpriu-se. Agora veja, queria falar sobre a mulher. A gente vê Eva. Havia um propósito para Adão e Eva, não é assim? Para toda a descendência. Alcançaria toda a descendência. Mas Eva começou a dar ouvidos aqui à serpente. E a Bíblia fala que ela era astuta. Mais do que todos os outros animais. E a gente sabe que foi o diabo que veio tentar.
para poder entrar na terra. Por que ele veio tentar Adão e Eva? Porque eles eram governantes da terra. Eles é quem tinham a chave para entrar ou saída na terra. Porque Deus deu autoridade a eles. Mas por que eles foram tentar Adão e Eva? Porque eles eram os governantes da terra. Adão era o governante. Então só quem podia autorizar a entrada era o homem. Por causa da autoridade que Deus lhe deu. Deus quando estabelece algo, gente, Ele vai andar sobre aquilo que Ele estabeleceu. Aleluia, Ele não vai voltar atrás. Agora veja, eu me perguntei por que a serpente, o diabo, começou pela mulher? Por que ele não foi diretamente ao homem? E por que ele não foi? Se a gente perceber, Eva comeu e nada aconteceu, concorda? Só veio acontecer quando Adão comeu. Quando Adão come, quando Adão desobedece, os olhos se abrem. Eles passam a ser conhecedores do bem e do mal. E aí a sentença é estabelecida. Morreram. Morreram o quê? Espiritualmente. Se separaram de Deus. Eu poderia trazer uma coisa. Eu quero trazer algo aqui para as mães, para as mulheres, né? Para esse dia. A gente vê a mulher no início dando para trás, não é? Assim como o homem deu. Mas a gente vê o diabo usando a mulher. Sabe? E a gente sabe hoje que as mulheres, elas têm um poder de influência muito grande. Você é mulher, você sabe disso. Há um poder de influência nas mulheres. E quando esse poder de influência nas mulheres está debaixo de uma influência divina, eu vou te dizer, é poderoso. Amém? Quando está debaixo do governo do Espírito Santo, esse poder de influência que a mulher tem, vai ser poderoso. Vai ser poderoso para a sua casa, vai ser poderoso para o seu marido, vai ser poderoso para os seus filhos, vai ser poderoso para a igreja de Cristo. A questão é, esse poder de influência está trabalhando para quem? E a gente sabe. E a gente vê a diferença das mulheres que estão debaixo da influência do Espírito Santo e das mulheres que estão debaixo da influência de uma inspiração mundana. São comportamentos diferentes, são ideias diferentes, é uma visão diferente, não é assim? A gente sabe disso, porque a gente participa da igreja, a gente nasceu de novo. Que diga aqui os maridos que têm suas mulheres, sabe, influenciadas pelo poder do Espírito Santo, e você sabe o quanto elas ajudam, quanto elas dessa forma edificam uma casa. Quantas vezes elas ajudam para aquele homem que às vezes está sem discernimento, mas a influência do Espírito Santo e o poder de influência dela, sabe, o guia, dá um conselho, abre os olhos, algo que o cara não estava vendo. Ela tem poder de influência sobre os filhos, como mãe. E se é uma mãe debaixo da inspiração do Espírito, sabe, servindo as coisas divinas, eu vou dizer, aleluia, uma mulher da palavra, esses filhos serão afetados por toda a vida. Aleluia. Havia um receio de Paulo, que assim como o diabo enganou a Eva e Adão, ele poderia enganar a nós, nos separando da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Olha bem, então é algo que pode acontecer. Assim como aconteceu lá no início, a ação do diabo com Adão e Eva, Paulo fala sobre isso. Aí você vai me perguntar, cadê o versículo? Leia o Novo Testamento, você vai achar.
E eu vou te dizer, é importante que a gente leia a palavra, porque quando eu falar aqui, você vai dizer assim, aí sentado, eu sei que está escrito isso aí. Mesmo que eu não apresente aqui no momento. Mas você sabe porque sabe que está escrito. Aí você vai saber também o que não está escrito e alguém está falando. Olha como isso é importante. Então há um receio. Mas não é para a gente andar com medo. Vamos ser homens e mulheres da palavra. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Conselhos. Homens e mulheres da palavra. E nessa noite eu quero falar da mulher. Ela tinha uma palavra. Deus falou diretamente com Adão a respeito dessa árvore. E ela tinha conhecimento. Porque ela respondeu ao diabo naquela tentação. Amém. Com o conhecimento que ela tinha. E qual era o conhecimento que ela tinha? Eu sei que dessa árvore a gente não pode comer. Eu sei que ela acrescentou algo, botou lá, e não toqueis, coisa que Deus não falou, mas é outro assunto. Mas ela sabia. Ela tomou conhecimento do que deveria e o que não deveria fazer. E agora, ela, influenciada, enganada, ela agora passa a ser um instrumento de influência para seu esposo, para seu marido. Ela oferece a seu marido, a Adão. Adão come. E aquele poder de influência foi utilizado para quebrar princípio. Então que o seu testemunho seja uma mulher de Deus que não quebra princípio. E porque não quebra princípio, essa vai ser a sua influência para filho, para marido, para pessoas da igreja, para pessoas do trabalho. Aleluia. Está utilizando de um poder de influência para servir ao reino. Para ser a mulher da Bíblia, o padrão que está estabelecido, considerando a palavra, passa a ser um instrumento poderoso, que vai levar todos que estão juntos mais para perto de Deus. Não vai distanciar as pessoas de um propósito divino. Não vai dar algo a alguém, o induzindo ou mesmo manipulando, sabendo que aquilo fere os princípios. Jamais vai fazer isso, não é? Eva fez, e a gente sabe o que aconteceu, o dano causado. Agora eu fico me perguntando também, o fato dele ter começado pela mulher. Eu sei, houve um poder de influência, mas talvez vamos pensar um pouquinho. Eu não sei por quanto tempo Eva comeu, a Bíblia não diz, e o tempo que ela deu a Adão para comer. Pode ter sido na mesma hora, eu não sei. Alguns dizem que ele estava distante, eu não sei. Não sei quantos metros. A gente não sabe, não é? Mas ele induz, manipula, engana Eva. Eva come. Agora, preste atenção. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Pelo menos é o que a Bíblia mostra. Eu fiquei pensando, eu como homem, no lugar de Adão, sabedor de uma sentença, caso ele quebrasse aquela norma,
A esposa, a companheira, come do fruto daquilo que Deus disse que não comesse e nada acontece. Eu fiquei pensando, o que é que eu iria pensar também? Poxa vida, se nada aconteceu com ela, talvez o que Deus estabeleceu não é tanto assim. Talvez ela esteja certa. Porque a Bíblia diz que o diabo usa isso é astúcia. Alguém astuto que traz algo, manipula a pessoa para que ela faça algo. Então ele vai primeiro por ela, com o alvo de alcançar o detentor da autoridade que Deus havia dado, e seria por ele a concessão. Então a gente entende, pelo padrão cristão divino sobre família, que o homem é o cabeça da casa, é o cabeça da mulher. Esse é o padrão divino. E aí você vive se quiser o padrão divino. Agora, só vai ter resultado divino se submeter ao padrão divino. Deus não vai negociar padrão. Deus não está mercadejando a palavra dele. Alguém pode mercadejar, fazer comércio, mas Deus não. Deus jamais vai fazer comércio daquilo que ele estabeleceu. E se uma mulher e um homem estão debaixo dessa influência, eles também jamais farão comércio daquilo que Deus falou. Aleluia. A mulher fez comércio? Creio que sim. Eu vou ser igual a ele, semelhante a ele, não é? Coisa boa. O homem também. Se não aconteceu nada com ela, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu creio que ele pensou nisso, gente. Porque se ele tivesse pensado no princípio, ele não tinha. Amém. Se submetido. O que eu quero dizer com isso? Quero falar aqui, e a gente poderia levar o Espírito Santo nos trazer a várias vertentes de ministração num versículo como esse. Mas eu quero trazer hoje à noite como o poder de influência de uma mulher. O poder de influência de uma mãe. É algo poderoso. Você já viu seus filhos que quando querem uma coisa, às vezes não vão diretamente ao pai? Pede a mãe. Mamãe, pede a papai. Porque elas já viram algumas vezes que elas pediram ao pai, o pai disse não. Mas quando a mãe falou, o pai... Tá, toma. Já aconteceu isso na sua casa, quem tem filho aqui? A mãe chega toda sorrateira, não é? Toda sorrateira ali, né? Com aquela delicadeza de mulher, mulher feminina, não é feminista, é mulher feminina. Aleluia! E chega para o homem e começa a levantar algumas razões para aquele presente ser dado. Isso acontece, gente. E veja esse poder de influência, não é? Mas eu quero dizer, enfatizar, aquela mulher, aquela mãe, debaixo da influência do Espírito Santo, vai causar benefícios por onde passar. A começar de dentro da sua casa. A começar na caminhada do seu esposo, na missão que o seu esposo tem. Uma mulher cheia do Espírito Santo, influenciada pelo Espírito Santo, aleluia, utilizando-se da sabedoria dada. Isso vai ser segurança para o homem, isso vai ser segurança para filhos.
Isso vai ser segurança para ela e para os outros, como a profissional que ela é. Porque não é ser uma pessoa em casa e ser outra pessoa no trabalho. Onde são duas influências. E cabe duas influências. Um comportamento em casa, outro comportamento na igreja, outro comportamento no trabalho. Não é a mesma fonte, não é a mesma influência que está encontrando lugar, tem que identificar. Porque onde ela chegar, debaixo da influência divina, debaixo da influência do Espírito Santo, ela vai ser a mesma pessoa. Aleluia. Então ela vai ser bênção onde for. Estou falando de Eva, não estou denigrindo a imagem de Eva, foi um acontecimento, não é? Mas veja, é que depois dessa derrota, de tudo que a desobediência de Adão trouxe, Deus fala para a serpente, e ele disse: eu vou dar jeito. Aquilo que o homem desconcertou, eu vou trazer conserto. E da descendente, o descendente da mulher. Então Deus não desistiu dela. Amém? Deus não desistiu da mulher porque Eva errou. Eu sei que para entrar naturalmente na terra tem que ser do ventre de uma mulher, mas Deus não desistiu, porque a primeira mulher errou. O descendente pisará a tua cabeça. A Bíblia é tremenda. Como é que se mata a cobra, gente? Quando você vai matar uma cobra, você é na cabeça. Não é assim? Me lembro lá na Vila Cachado Branco. Caçador de cobras, de bico doce. Bico doce era um largado desse tamanho, branco, verdinho. E eu estou dizendo agora, talvez seja até processado. Mas foi lá no passado, não conhecia Cristo. Então a gente saía para caçar. Balinheira, a gente chama aqui de balinheira, estilingue. Bisaco cheio de pedra, dentro do mato. Aquela zoadinha. Eita, tem um aqui. Quando ele botava a cabeça, a gente... Pim! Aí tinha um cemitério das cobras, a gente tinha um cemitério. Em toda a caçada, que a gente, se matasse, a gente levava para um lugar. Quando a gente chegava lá, estava lá o sacrifício. Estou falando das peripécias quando eu era menino. Agora sou adulto, não faço mais, né? Mas é interessante essas coisas, quando a gente olha para a Bíblia, sabe... na cabeça, não é? E lá em Gênesis, ele falou, ferirá a cabeça. Eu amo a Bíblia, por coisas simples como essa. Amém. Lá na Vila Castelo Branco, no bairro aqui que eu morei, passei minha infância e juventude, quando tinha um cara, quando a gente sabia que aquele cara, ele era fraudulento, se você desse bobeira, ele lhe roubava. Sabe o que a gente chamava com ele? Esse cara é Malaquia. Não sei se alguém já falou isso. Rapaz, aquele cara ali é Malaquia. O que é que a gente estava dizendo? Esse cara, se você der bobeira, ele te rouba. Se você der bobeira, ele passa a perna em você. Ele é Malaquia. Eu não sabia a origem disso. Depois eu dizer, diabo é nojento. Aí eu conheci o livro de Malaquias. Não sei se você entendeu. Aí Malaquias pede para trazer dízimo. A casa do tesouro, não é? É esse ensinamento, não é? E quantos dizem, não, você vai levar dízimo porque vai dar o pastor e todo pastor é ladrão. Ou seja, todo pastor é Malaquia. O diabo quer distorcer a palavra e as coisas de Deus. Sete, o mundo diz que é conta de mentiroso. Diabo nojento. A gente sabe que 7 para a gente é perfeição.
Eu estou falando de coisas simples, que às vezes a gente não percebe, não é? E isso não tem valor algum, que aqui isso vai influenciar na nossa salvação. Eu sei, mas eu estou apenas trazendo aqui a astúcia, que pode levar a um engano e a um passo, amém, contrário aos princípios e à vontade de Deus. A astúcia, um convite, que parece que não tem desonestidade alguma, não tem problema algum com a palavra, uma maquiagem, mas por causa do benefício a gente enche os olhos, e aí a gente esquece os princípios. Eu vou te dizer uma coisa, crente que faz isso, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar por um perrengue. E eu digo isso por 20 anos de experiência pastoral, por causa de aconselhamento. Quando nega o princípio, quando se deixa levar por esse tipo de coisa para um benefício próprio, como aconteceu no início, uma astúcia, e não percebe, e mesmo que perceba, vai relativizar a palavra para ficar com benefício. Vai esquecer os princípios. E mesmo que aquela associação seja com alguém que não tem princípio nenhum que a gente acredita, mesmo assim faz. Não, é só um tempinho, eu não vou me contaminar mesmo, mas está apoiando alguém ou se associando com alguém que é contrário ao que você crê, ao que eu creio. Não quero, por mais que o benefício encha meus olhos. Isaías Tavares Cunha Melo não quer. Isso aqui, Isaías, tu vai tirar o pé da lama. Eu prefiro ficar com o pé na lama. Aleluia. Ser esse instrumento de Deus. Amém. Influenciado por Ele, pelo Espírito Santo. Viver essa comunhão com a palavra e o Espírito Santo. E a cada dia está se aperfeiçoando, sendo cabra macho para dizer não ao que precisa ser não, e sim ao que precisa ser dito sim. Então, Deus encontra Maria, não é? A agraciada. Amém? Eu vou falar aqui rapidinho. Maria, Lucas 1, 26 a 38. Você vai ver o anjo chegando para Maria, dizendo que ela é bem-aventurada, uma mulher bem-aventurada. Deus encontrou uma mulher bem-aventurada naquela dispensação. Deus encontrou uma mulher cheia de graça naquela dispensação. Essa cujo descendente, como havia dito lá em Gênesis, vai se manifestar para dar conserto àquilo que a próprio homem e mulher desconcertou. Ele encontrou uma mulher. E ela fica espantada quando aquele anjo se apresenta, e o anjo diz: não temas, mulher muito favorecida. Quantas mulheres muito favorecidas tem aqui? Aleluia! Diga assim: Deus me encontrou. Deus te encontrou nessa geração como mulher agraciada. De ti, através de ti, o Espírito Santo, assim como veio sobre Maria e produziu a vida de Deus, é sobre você. Aleluia. Se você não queria falar em Eva, pelo acontecimento, vamos falar em Maria. Por esse acontecimento, Deus encontra uma mulher. E Deus diz que ela vai ter um filho, e aquela mulher pura. E aí até as mulheres têm um exemplo de mulher pura. Ela diz: mas eu não tenho relação com homem algum. Então ela não estava na agenda dela ter relação com homem algum fora de princípio. Ela não seria capaz de dar um jeitinho brasileiro para que o filho nascesse. Ela estava firme: eu não tive relação com homem algum.
Ela estava prometida a José, e é com ele quem ela iria ter uma relação. No tempo certo, no tempo devido. E ela estava disposta a continuar, não é? Não dá para entender assim? O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você. Coisa tremenda, provando do poder do Espírito Santo. Mulheres provando do poder do Espírito Santo. Porque Deus te encontrou como uma mulher cheia de graça. E Maria diz: como será isto? Não havia dúvida em Maria. Houve dúvida no esposo em Zacarias. Antes do anjo falar a Maria, ele foi a Zacarias e disse: olha, tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai dar um filho. Vai ter um filho. Ele disse: como saberei isto? Olha como é diferente dizer como será isso. Como saberei? O que é que ele quis dizer? Me dê prova. Me dê uma prova que vai acontecer. Credulidade. O anjo fala, Maria diz: como será isso? Eu sei que vai acontecer, agora eu quero saber só como será, porque não tem relação com o homem. Para ter um filho, virá sobre ti o Espírito Santo. O que foi que Maria disse? Que se cumpra em mim a tua palavra. Você é essa mãe, você é essa mulher. Amém? Aleluia, que tem promessas de Deus, que carrega promessas de Deus, por causa de tua comunhão com Ele. Aleluia, e você vai estar dando respostas a Ele. Senhor, que se cumpra em mim o que você está dizendo. Aleluia. Humanamente, racionalmente, dependendo do meu bolso, não vai acontecer. Mas se é você que está falando, se cumpra em mim. Mulheres de fé. Depois ela vai se encontrar com Isabel. E aí ela levanta um cântico a Deus. Que encontro, Isabel ali com o filho João Batista. E quando Maria chega grávida, ela estremece dentro do ventre de Maria. Isabel fica cheia do Espírito Santo e passa a dizer algo a Maria a respeito dela. Era o Espírito Santo falando através de Isabel, não é? Bem-aventurado a que concebeu, meu Deus do céu, definindo Maria, conceituando Maria, mulheres que sabem o que são, que se conceituam pelo conceito de Deus, que conhecem o conceito de Deus a respeito delas mesmas. E parece que o culto aqui é só para mulheres. Eu estou falando para as mulheres, mas os princípios que estamos levantando aqui são para todos. Estamos falando de mulher de fé, homens de fé. Cânticos, mulheres que louvam a Deus, porque cai bem aos retos louvarem a Deus. Cai bem às mulheres retas louvarem a Deus como um estilo de vida. Aleluia! Mulheres que abrem a boca, mães que abrem a boca para louvar a Deus. Maria. A gente pode ter exemplos como Isabel, Maria, já falei, não é? Maria diz algo que isso aqui fecha tudo. É um ensino tremendo em um versículo. Ela diz para aqueles serventes quando faltou vinho: faça tudo que ele vos disser. Que conselho que deve perdurar até hoje na nossa vida e no nosso ensino para com os nossos. As mães dizendo aos seus filhos: faça tudo que Jesus disser.
Se esses filhos forem ensinados assim, onde é que eles estarão no futuro? Aleluia. Esse poder de influência, debaixo da influência certa, é uma explosão. Queria chamar o grupo louvor. Maria e Marta. Maria adorava e Marta servia num jantar que eles deram a Jesus. Mulheres que servem, mães que servem e mães que adoram, que servem por adoração, que servem em adoração. Acho que é João capítulo 12 que isso acontece. Na casa, estava Lázaro, Maria, Marta. Marta servia e Maria adorava, derramou um perfume, encheu o incenso naquela casa. Ei, a adoração vai encher a tua casa de um incenso divino, de um perfume divino. As filhas de Filipe, mulheres profetizavam, os dons operando. Mulheres, mães, que os dons operam. Aleluia. Que falar de Dorcas, aquela mulher que Pedro ressuscitou, e todos davam testemunho das boas obras e das esmolas que ela dava. Olha que testemunho. Que os nossos vizinhos, que os seus vizinhos tenham de bom testemunho das suas boas obras, das nossas boas obras. Aleluia! E das esmolas que nós damos. Priscila e Áquila, que casal poderoso, faziam tendas. Então Priscila tinha uma profissão. Mulheres que têm uma profissão e essa profissão não interfere em elas serem boas donas de casa. Porque lá em Tito, fala que as mulheres devem ser boas donas de casa. Dona de casa, para uma mulher influenciada pelo Espírito Santo, não é um palavrão. Não é palavrão. Aleluia. Amém. Aleluia. Aquela mulher que varre a casa e procura a dracma perdida até encontrar, porque sabe que tem coisas preciosas no interior da casa. Aleluia. Lá em Romanos, eu queria abrir aí e encerrar. São essas mulheres dessa geração. Romanos 16, versículo 13. Diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha o que Paulo estava dizendo. Um homem de Deus, com um ministério tremendo e ativo, encontrou uma mãe. Não era a mãe biológica. Mas sabe, Jesus disse àqueles que renunciam, que deixam tudo por mim, eles vão encontrar muitas mães. Aleluia. Olha como essa função de ser mãe se estende muito mais do que você pensa. Você é mãe dos seus filhos, mas você pode ser mãe dos enviados de Deus, daqueles que estão incumbidos de cumprir um propósito, uma missão, e Ele encontra você. Aleluia. E você age como mãe para esses enviados do Senhor. Ele encontrou essa mulher aqui, ele está dando testemunho, a mãe de Rufo. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você é essa mulher agraciada,
E os maridos que estão aqui, considerem elas como essas mulheres agraciadas. Aleluia! Você que não tem mãe, você que não é mãe, pretende ser, amém? Já começa a visualizar isso. Eu sou uma mulher agraciada e de mim vai se produzir fruto, debaixo da influência do Espírito Santo. Mas eu não tive condições de ter filhos. Quem disse? Aleluia, biologicamente sim, mas seja mãe dos enviados de Deus. Seja mãe espiritual de muitos, pregando o Evangelho. Eles nascendo de novo, é teu filho. Foi gerado no teu ventre, do que saiu da tua boca. E as mulheres que têm filhos aqui, não parem de ter filhos. O que é que eu estou dizendo? Eu não estou te estimulando se você já tem 4, ter 7. Eu estou dizendo que você pode ser mãe de filhos espirituais, como pregando a verdade, a palavra por onde passar, pessoas nascendo de novo, multiplicando os filhos de Deus. Aleluia! Então não tem lugar para frustração hoje à noite aqui. Aleluia! Não tem lugar para frustração, você mulher. Não importa a sua situação agora, entenda o que foi dito nessa noite. Aleluia! E viva bem com o conceito que Deus tem a teu respeito. Aleluia! Viva bem resolvida e seja essa influência poderosa onde você estiver e por onde você passar. Aleluia! Aos homens nessa noite, você foi ministrado. Os princípios que foram levantados para essas mulheres são princípios para nós. Aleluia, Pai, eu te agradeço. Obrigado por essa noite. Obrigado por todas as pessoas que aqui estão, os que estão em casa, não puderam vir. E eu sei que nessa igreja existem mulheres agraciadas. Tem homens que estão dando bom testemunho de suas esposas. E eu creio que isso vai se multiplicar. Tem jovens aqui, Pai, mulheres que pretendem casar, que pretendem ter filhos. Pai, eu oro para que eles estejam debaixo de uma influência para escolher a pessoa certa. Pessoas que atraiam elas mais para Deus e não as distanciem. Que elas discernam isso. Que elas não sejam enganadas. Nós declaramos que elas não serão enganadas pelo lobo. O lobo não vai enganá-las. Elas vão perceber e discernir o que é e o que não é, o que é de Deus e o que não é, o que é verdadeiro e o que é falso. Aleluia! Aleluia! Eu abençoo as famílias que estão aqui, Pai. Eu declaro a tua bênção sobre homens e mulheres, sobre os filhos, sobre aqueles que compõem a casa, seja eles quem forem. Aleluia, seja o grau de parentesco que for, é uma família, Pai, nós queremos na tua bênção liberada sobre essa casa, sobre eles, Pai. Aleluia, a sabedoria dada à mulher, como está escrito, se manifestando nelas e através delas. Te damos graças, obrigado por homens valorizando suas esposas. Aleluia, as levantando. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Abre os nossos olhos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito em cada casa e em cada lar. Nós não seremos enganados. Eu declaro que nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, não vale encantamento, em o nome de Jesus. Não vale encantamento. Oh, não vale encantamento, em nome de Jesus. Espírito de engano não encontra lugar no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, olhos abertos para ver, coração para compreender, mente para entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Famílias fortes, servindo ao Senhor de todo o coração.
com alegria, com destemor. Aleluia, te damos graças, obrigado. Vamos adorar o Senhor um pouco. Adore, celebre o Senhor, adore o Senhor por hoje. Aleluia, pela